E o Ramon Dias é um cara que conseguiu salvar o Vasco no ano passado. Não, Isso ele é um não feito. salvou o Vasco. Ele não salvou o Vasco. Eu vi o craque Neto falando sobre isso. Porque foi pura sorte. Porque se o Santos ganha do Fortaleza, o Vasco caía. Sim. Entendeu? Então, o ponto que o craque Neto falou lá no programa era isso. Muita gente achando que ele vai chegar porque ele salvou o Vasco, ele tem a experiência de ter conseguido salvar o Vasco. Pô, você conseguiu salvar o Vasco, salva qualquer um. Mas no final das contas, se você olhar, quem salvou o Vasco foi o Fortaleza. Foi a incompetência do próprio Santos. E o Santos, óbvio, sim. Mas ele melhorou o Vasco, porque o Vasco ele estava na lanterna ou vice-lanterna no momento que ele chegou, acho que não tinha até nenhuma vitória no campeonato, estava numa situação quase que a do Fluminense hoje, né? E ele chegou, já conseguiu alguns pontos importantes, é mais nesse sentido. Ele conseguiu melhorar um time que estava já condenado ao rebaixamento, ele conseguiu dar uma esperança e melhorou a situação. O Corinthians precisa disso, porque, sinceramente falando aqui, o Corinthians não tem um elenco de rebaixamento. Pô, o Corinthians é a quarta folha salarial. Tem jogadores interessantes. Tem jogadores interessantes ali. Situação vivida aí, cara. É uma situação assim, a crise externa, a crise de diretoria, a bagunça que tá o Corinthians, tomou uma proporção tão grande que afundou o time em campo também. Abalou o elenco, tá abalado. E aí você vê figuras como, por exemplo, o Cássio saindo. Pô, mano, imagina os outros jogadores, tipo, caraca, até o Cássio tá saindo, velho. Meu Deus, o que tá acontecendo? Pô, e aí, a mente fica milhão e aí toma 3 do Cruzeiro e só toma. E aí tá lá embaixo, meu Deus. E só piora, toma sacolada aqui e ali. Então, o que o Corinthians precisa é de uma esperança, precisa de alguém que arrume a casa minimamente, né, organize a situação, botar panos quentes, abaixar a bola e falar, seguinte, vamos com calma que a gente não é tão ruim assim, gente, pelo amor de Deus, vamos recuperar a moral aqui um pouquinho, né? Organiza a situação ali, bota o time nos trilhos ali minimamente, consegue alguns pontos importantes e principalmente alguém com mentalidade de entender a situação que o time está vivendo, que é uma coisa que eu critiquei no último podcast e que muitos jogadores parece que não sabem a situação que está, né? Então você vê ali o Corinthians perdendo ali pro Palmeiras e Léo Maná falando, não, a gente não pensa em rebaixamento e não sei o quê. Como assim, cara? O Corinthians tá na 19ª colocação, tá na 18ª, já tá numa situação que não adianta só ganhar, precisa torcer contra os outros times para conseguir tirar ponto, né? Ter que emendar uma sequência para conseguir sair da zona. Então, assim, tem que entender que a situação é preocupante, mas que tem qualidade. O Ramon é um cara que, teoricamente, consegue fazer isso, né? Então, a expectativa é essa. O que o Corinthians precisa fazer para sair da zona de rebaixamento, né, na tabela. O Corinthians está na 17ª colocação, com 12 pontos. O Cuiabá está em cima com 14. O Corinthians precisa ganhar o próximo jogo e o Cuiabá perder, né? Sim. O Corinthians tem muito que vencer esses confrontos diretos, velho. Ter vencido do Vitória já foi uma boa ali. Ganhou do Fluminense, né? Faz tempo, mas quem ia imaginar que seria uma briga pro rebaixamento, né? Corinthians e Fluminense. Mas isso. Virando. Tem que vencer os confrontos diretos e fazer da Arena Corinthians a força principal. Mas, Josu, vou falar um negócio. Experiência aqui de recém-rebaixado, infelizmente. Nossa. Não é só vencer os confrontos diretos, tá? Mas acho que é o principal, não é, velho? Não, sim, mas você tem que vencer outros jogos também. Porque o Santos venceu. O importante é não perder ponto. O Santos venceu o Vasco. O Santos venceu o Vasco no Rio e aqui. O Santos venceu o Goiás em Santos e em Goiás. O Santos venceu alguns jogos que você fala assim, mano... Não, mas a queda do Santos foi né? Nos cenários lá, tinha 20 opções possíveis e o Santos caía em 2, cara. Então, realmente foi o Santos venceu o Bahia 2 vezes. Então, os times que estavam brigando com o Santos venceu. O problema é que o Santos não venceu o resto. O Santos não venceu o resto. Exato. O Santos ter vencido esses jogos deixou o Santos com a derradeira ali em casa contra o Fortaleza, velho. Não deu. Mas não precisava nem chegar nesse, né? Não precisava. Se ganhar algum outro anterior. Esse que é o negócio. O que o corintiano pode ter com a chegada do Ramon Dias?
O Vasco, na temporada passada, ele somou 45 pontos, que é o mínimo que a gente fala que tem que ter para não cair. É que ano passado, o Campeonato Brasileiro estava muito disputado, até na parte de baixo, porque... Realmente, que nem o Josu falou aí, que o Neto tinha falado. Se o Santos ganha, o Vasco ia cair com os 45. Na verdade, quem ia cair ia ser o Bahia, que ia cair, porque o Bahia tem 44. Então, o Vasco não iria cair com 45. Porque o Bahia ficou 44 e o Santos iria 46. Passaria o Vasco e passaria o Bahia. E o Bahia ia para a zona. Então, eu lembro daquela tabela e daquela situação. Eu também lembro daquela tabela. Só caía em 2 cenários. E o Vasco era o segundo que tinha menos cenários de rebaixado. O que mais tinha era assim, mais Bahia, de 50% de chance de rebaixamento era o Bahia. Chegou naquela situação ali. O Bahia meteu 4 no Atlético Mineiro na Fonte Nova. Fez o dever de casa muito bem feito, né? Sim. O Santos não conseguiu fazer o dever de casa. E o Bahia, como você falou, o Vasco ele ganhou também, né? Os 3 ganharam. Ganhou do Bragantino. Desculpa, o Bahia, o Santos não, mas o Vasco ganhou e o Bahia ganhou. Se o Santos ganha, né? E o Vasco também ganhou, mesmo com a goleada, o Bahia caía. Essa era a situação. A situação, o Vasco só cairia se ele não ganhasse o jogo dele. Perdesse, exatamente. Porque se ele ganha ou empatasse, ele cairia. Se o Vasco empatasse, não ganhar, pô. Não ganhar, é verdade. Empatar ou perder. Defina não ganhar. E eu peraí, não ganhar não. Se empatar. Não é não ganhar, é se empatar, se eu perdesse também. Ué. Então, mas, enfim, e aí, tipo assim, o Vasco venceu o jogo dele, mas venceu na Bacia das Almas também, com uma virada meio que heróica ali. Foi nos últimos instantes, eu lembro que eu tava acompanhando. O próprio Ramon Dias falou, né? O elenco do Vasco era uma bela de uma porcaria, né? Ele falou isso daí, a maneira que ele saiu do Vasco ali, mas foi bizarra, né? Até hoje, assim, é uma situação que não dá para entender como é que o Vasco demite o cara pelo Twitter, né? Enfim, mas agora ele chega no Corinthians, a expectativa é essa, a gente conseguiu ilustrar bem aí qual que é a expectativa, é um cara que chega no Corinthians para botar panos quentes, organizar a casa e falar, olha, a gente não é tão ruim assim, pelo amor de Deus, vamos recuperar a moral aqui, que dá pra gente escapar do rebaixamento. Agora, essa história dele de cara já não querer treinar o time para o primeiro confronto que seria, né, o dele, que é contra o Vasco, isso daí eu já acho bizarro, porque, pô, a gente tá acabando de falar aqui, o Corinthians não tem tempo a perder, é uma briga contra o tempo, o Corinthians aqui. Ele tem que fazer o máximo de pontos possíveis, né, é pontuar. Por exemplo, ganhar do Vasco é um jogo pontuável. E ganha. O Vasco é um jogo que tem que ganhar, inclusive, não é nem empatar. O Corinthians tem que chegar pensando em ganhar. Mas o Vasco chega como favorito, pô. Chega, mas assim, o Corinthians também não é a zebra suprema, né? Tipo assim, é um confronto igual. Tem um sonho, tem o mundo, pô. Né? Mas o que eu quero dizer é, o Corinthians não pode se dar o luxo de deixar passar pontos assim, não, tudo bem, esse jogo aqui tudo bem, a gente ir um pouco sem o técnico aqui, porque não, tranquilo, se a gente perde aqui, a gente recupera depois. Não tem depois, o Corinthians briga contra o tempo agora. Não existe, Não existe. Nessa daí, você chega na situação que o Santos estava ano passado. Você chega na última rodada, nossa, dependendo dos outros times e tal, você não pode. Você tem que... Contra o rebaixamento, cara, é duro. Quando um time se embola lá embaixo, vira desespero, briga contra o tempo. O Corinthians não pode deixar essa situação virar desespero. Não pode perder o controle da situação. O Corinthians tem que torcer, o torcedor corintiano tem que torcer pro Ramon Dias dar certo, porque assim, o que aconteceu com o Santos na temporada passada? Tinha o Dar Helman, não dava, manda embora, aí trouxe o Paulo Turra, meu Deus, entendeu? Esse que é o problema, e aí o Paulo Turra dura, acho que 7 jogos, demitido, traz o Agui, que dura 4 jogos. Bizarro. Então, e aí fica com o Marcelo Fernandes. É isso que não. O Ramon Dias tem que dar certo no Corinthians. Tem que fazer esse time jogar, melhorar. Ele precisa fazer o time. Dele é essa. Sabe, o torcedor corintiano, assim, você vai sentir que seu time vai cair quando muda de técnico e você vê que não muda absolutamente nada. Se não mudar absolutamente nada, nem que seja em vontade, nem que seja algum mínimo de, tipo, sabe, aquele jogo que você fala, pô, é difícil, e aí você vê o seu time vai lá e luta e ganha,
se isso não acontecer, você já começa a se preparar para o pior, velho. Porque foi exatamente o principal isso que tem que mudar é a mentalidade. Sim, eu vou bater nessa tecla de novo. É a mentalidade. O time do Corinthians não é tão ruim assim. Lógico que um time bom não fica nessa situação, mas não é tudo mal. Não é pior que o Vasco. Todo mundo falava isso do Santos também, temporada passada. Mas assim, mentalidade. Mentalidade. Sorteio, você entrar no Campeonato Brasileiro, assim, ó, não, tudo bem. Vai perdendo? Não, beleza. Não, tão tranquilo. A gente não pensa em rebaixamento. Tá tudo certo, tudo sob controle. Cara, quando você menos imaginar, você já perdeu o controle completo da situação. O problema você também já tá é que naquele no Corinthians, todo mundo quer sair. Não todo mundo assim, mas eu também vi uma notícia, que eu não sei se é real, mas eu vi que o empresário do Rodrigo Garro estava conversando com os times da Argentina. Pô, parece que todo mundo quer meter marcha, ninguém quer continuar, velho. Isso é um problema, mano. O staff do Garro parece que quer que ele saia do Corinthians o mais rápido possível. Aí, ó, tá vendo? A imagem parece. Eu vi que tem time árabe que pode querer comprar o Coronado. E aí, pô, amigão, e aí, se esses caras forem, velho? Se esses caras forem... Isso é falta também de uma união, assim, dos jogadores. A gente também falou disso, dos jogadores se unirem. Mas são jogadores que não têm identificação nenhuma com o time, cara. Beleza, pode não ter, mas, cara... É complicado, cara. Eles estão optando em sair porque eles estão vendo, cara, se eu ficar aqui e o time for rebaixado, eu que me ferro, minha carreira... Exato. Né, Não, Gui, vou discordar de você, velho. Vou discordar de você, cara, porque, assim, não existe isso. O cara vai ser rebaixado, ele vai ficar triste ali no momento, no outro dia ele já tá falando pro empresário, me tira daqui. O empresário vai arrumar. Soteldo foi pro Grêmio, o Jean Lucas pro Bahia. A maioria daquele time do Santos saiu, o Mendonça arrumou um time. Os jogadores, eles saem. Quem fica é o torcedor. Quem fica é o torcedor. Não tem o que fazer. Eu não acho que vai manchar. Eu já achei isso, que eles vão se importar, porque vai manchar a cara. E hoje em dia não tem isso. Se tem um empresário bom, ele te bota para jogar em qualquer time. Olha o Leonatel aí. O Leonatel. É o Leonatel. Verdade. Bom ponto. Então ponto. assim, é difícil. Não tem mais isso. Felizmente, gostar de futebol é estar refém de caras que estão ali brincando com o sentimento do torcedor. Exato. Ou não. E a gente não pode fazer nada. Você tem que torcer para eles levarem a sério. Esse que é o problema.